Olá, iluminados, a paz de Cristo e o amor de Maria. Você é assim como eu já fui, que eu pensei a minha vida inteira que espiritualidade não combinava com dinheiro. E eu sempre fui uma mulher assim, cheia de fé. Eu sempre fiz tudo certinho, né? Como diz o ditado. A minha mãe era uma pessoa de muita oração e ela educou os filhos sempre indo à igreja todos os domingos. E eu fiz tudo direitinho. Eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, eu ia à igreja todos os domingos e a minha vida não melhorava, não mudava, né? Mas algo me inquietava, né? Sempre algo me inquietou. E eu perguntava para mim mesma, como pode eu ser filha de um Deus tão rico e eu ser tão pobre? Eu sempre tive essa inquietação. Mas meus pais, eles tiveram uma educação assim que eles diziam que o rico não entrava no reino dos céus, né? E eles ensinavam isso pra gente. Inclusive, quando eu falava de dinheiro, meu pai dizia: minha filha, não pode todo mundo ser rico. Você já imaginou? Se todo mundo for rico, quem é que vai trabalhar? Ele falava isso pra mim, porque eu me lembro que eu criança, eu fazia algumas perguntas desse tipo para ele. Assim, eu tinha uns 10 anos, eu acredito, né? E sempre passando tanta dificuldade, né? Teve uma época que eu me lembro que eu tinha duas calcinhas. E toda tarde, quando ia tomar banho, lavava uma e usava a outra. Já deixava outra lavada para usar no outro dia. E a toalha que usava para enxugar depois do banho era um. Não sei se vocês já viram aquele saco branquinho que bota farinha dentro desses mercados públicos. A minha mãe comprava aquele saco e ele era baratinho, né? E mandava na costureira para fazer um abanhadozinho e aquilo virava toalha pra gente. Então, assim, sempre usando roupa das minhas primas, né? Usada, que elas usava e quando não queria mais a roupa, ela doava. E a minha mãe chegava em casa com aquela sacola de roupa usada e era a maior festa, porque ali cada um que pegasse uma, duas peças de roupa, três, e era assim que a gente vivia. Assim, nunca tinha um lanche, carne, a gente só comia no domingo e assim, não era com fartura e nem era uma carne de primeira. Era só o básico. A gente só tinha o básico. A gente só não chegou a passar fome mesmo assim, de dizer assim, hoje não tenho o que comer. Isso nunca aconteceu. Mas a gente só tinha o básico. Assim, quando minha mãe ia pra feira no sábado, que ela fazia feira no sábado, ela trazia um pedacinho de queijo e ali a gente comia aquele pedacinho de queijo naquele dia com pão. Durante a semana não tinha mais queijo, era só pão com margarina. A gente não comia salada, porque ela dizia que se fizesse a salada ia faltar verdura para temperar o feijão durante a semana. A gente não tomava suco, porque ela dizia que se fizesse o suco ia faltar açúcar para adoçar o café durante a semana. Então a gente vivia assim, nessa situação. Muito difícil, mas algo me inquietava, sabe? Porque tanto que eu tinha fé, eu ia na igreja e eu perguntava como é que pode. Aí minha mãe, quando via uma pessoa muito rica, aí eu mostrava para ela, olha mãe, aí fulano tão rico. Ela dizia, ah minha filha, feliz de quem Deus gosta. Ela dizia isso. Aí eu pensava comigo, né? Naquele tempo, aquele pensamento infantil, eu pensava, então a gente é pobre porque Deus não gosta da gente. Fulano é rico porque Deus gosta do fulano. Então, e o meu pai, quando eu falava de dinheiro para ele, ele dizia, minha filha, você é muito materialista.
Eu nasci nu e tô vestido, ele dizia. Eu nasci nu e tô vestido. Por que pensar em dinheiro? Se todo mundo fosse rico, não ia dar certo, porque não ia ter quem trabalhasse. Então, era assim, foi essa a educação que eu recebi. Então, eu inconscientemente, eu bloqueei a entrada de dinheiro na minha vida. E porque todo tempo você aprendendo que o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro não traz felicidade, né? Que o rico não vai entrar no céu. Então, com esses ensinamentos inconsciente, eu bloqueei a entrada de dinheiro na minha vida, porque jamais eu ia querer trocar a minha salvação para ter dinheiro, né? Então, a minha vida ficou de mal a pior. Quando eu tinha 18 anos, eu me casei. E vocês imaginam o tipo de marido que eu arrumei, né? Então, eu com aquele pensamento, né? Vivi em total escassez, recebi esse tipo de educação e não poderia ser diferente, né? Eu não poderia atrair uma pessoa diferente para minha vida. E o meu marido, ele vivia numa escassez assim, muito mais do que a minha. E se eu tinha crenças, né, por causa da educação que eu recebi na minha casa, ele tinha muito mais. Então, vocês imaginam o quanto eu sofri. Eu acho que eu nem sei dizer quanto sofrimento foi, mas assim, eu sou grata a Deus porque eu vivi e tô aqui contando para vocês que eu venci, né? Então, foi desse jeito. Quando eu ia para a igreja, lá a gente escutava o quê? O padre falando a mesma coisa. Então, eu fui aquela pessoa que eu me afastei completamente de dinheiro. E o assunto dinheiro, eu não falava com ele, eu não falava com Deus a respeito dele. Era tipo assim, eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar como professora, eu tinha 18 anos e até hoje. Hoje eu tenho 52. E eu trabalhava e eu via que no mesmo dia que eu recebia eu já ficava sem dinheiro. Eu fazia muitas dívidas, eu pagava, quando eu recebia meu salário, eu quitava uma dívida e no mesmo dia eu já fazia outra e já passava o mês todo sem dinheiro. E era assim, virava uma bola de neve. Até que aquele casamento que nunca foi bom, ele chegou ao fim, né? E eu passei 22 anos casada e eu tive 2 filhos. Hoje meus filhos estão, graças a Deus, adultos, né? Eu tenho um filho de 30 anos e tenho uma filha de 26 anos. Aí quando aquele casamento chegou ao fim, aí foi que foi meu calabouço total, né? Porque aí eu, com a cabeça cheia daquelas crenças, né? Eu disse, agora é o meu fim. Eu já não tinha mais meu pai, eu já não tinha mais a minha mãe e não tinha mais aquele marido, né? Que por ruim que fosse, mas tinha um pouco junto com ele. E agora eu tava sem nada. E eu fiquei somente com muitas dívidas mesmo, devendo em cada loja aqui da minha cidade. Aí eu fui pesquisar, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. Só que, como eu falei para vocês, eu não tinha as condições de comprar os livros. O livro nunca foi barato, né? E hoje em dia o livro não é barato e antigamente muito menos. E eu chegava nas Americanas e eu lia somente aquela parte do resumo do livro, né? Porque todo livro tem um resumozinho atrás. Aí eu lia aquela parte do resumo do livro e pegava o livro, escondia atrás dos outros, na prateleira. Eu falava para mim mesmo, um dia eu venho aqui comprar esse livro. Aí eu comecei comprando livros sobre finanças, né? Eu comecei lendo alguns livros, eu li Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu li Os Segredos da Mente Milionária. Eu li Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Eu li alguns livros.
E com a leitura desses livros, eu conheci a lei da atração, que é uma das leis universais que eu não conhecia, né? Porque essas coisas a escola não ensina, né? Infelizmente, a igreja não ensina e muito menos a minha família ensinava. Aí a lei da atração, o princípio dela diz o quê? Semelhante atrai semelhante. E com a leitura desses livros, eu vi que Salomão, por exemplo, ele foi um homem muito rico. Aí eu comecei a imaginar, se Salomão era um homem de Deus, temente a Deus, cheio de fé, ele era muito rico. Então quer dizer que não é pecado ter riqueza. Aí eu fui vendo que ter dinheiro nunca foi um pecado, né? O pecado está na pessoa. Se a pessoa é uma pessoa boa, se você for uma pessoa boa, se você tiver mais dinheiro, você vai potencializar aquilo que você já é. O dinheiro vai te tornar ainda melhor. Mas se você for uma pessoa má, vai potencializar aquela maldade e você vai pegar aquele dinheiro para fazer o mal. Então foi quando eu comecei a aceitar o dinheiro na minha vida. Eu comecei a gerenciar minhas finanças. Eu fiz um curso que eu encontrei na internet chamado Cristão Rico. E foi muito bom aquele curso que eu, assim, dei um salto na minha vida. Foi quando eu parei de pedir dinheiro emprestado no banco. Porque eu renovava o empréstimo, eu acho que a cada 6 meses. Eu acho que às vezes nem chegava a 6 meses, que teve algumas vezes que eu fui no banco e nem pude renovar, porque não tinha margem para renovar. Aí eu comecei a quitar dívidas, eu liberei meu CPF porque estava com restrição e eu recebia chamadas, ligações o dia todo de cobrança. Foi quando começou a sobrar dinheiro na minha vida, foi quando eu comecei a aceitar a riqueza. Por quê? Porque eu entendi que não é pecado você ser rico. Que a riqueza, ela não vai tirar a tua salvação. Que você pode ser uma pessoa rica, mas você pode ser extremamente humilde. Eu conheço pessoas que são pobres e não têm humildade no coração. Elas são arrogantes, elas são egoístas. E eu conheço pessoas ricas que são super generosas. São pessoas cheias de fé. Foi quando eu vim entender que o dinheiro era uma bênção, que ele não era um inimigo, ele era um amigo. Foi quando eu comecei a ver o dinheiro com outros olhos. Foi quando eu comecei a estudar cada dia mais um pouquinho, né? Por causa da minha vida de trabalho, o dia todo em escola. Mas sempre que sobrava um tempinho, eu estava lendo sobre o assunto e comecei fazendo esse paralelo, né? De estudos, né? Uma hora eu li a Bíblia, que a Bíblia eu faço questão de ler todos os dias, pelo menos um versículo, sabe? E eu vou, assim, minha Bíblia é toda arriscada, porque eu gosto mesmo de ir marcando. Desde a primeira página eu saio riscando tudo. Eu saio marcando o que eu já li, o que eu não li ainda, o que me chamou a atenção. Então, assim, eu fiz esse paralelo, né? Sempre lendo a Bíblia, lendo alguns livros sobre finanças e estudando um pouco sobre a lei da atração. E nesses estudos de lei da atração, eu conheci o canal de Beth Russo, que ela fala daquele mantra do Ho'oponopono. Gente, vocês não têm ideia o que significa o Ho'oponopono. Façam, né? Façam como eu fiz. Eu fazia sem acreditar, mas eu fiz, sabe? Faça para provar para você mesmo que você fez. Faça, embora que você pense que não adianta nada. Faça e depois você vem aqui e me diz o que aconteceu. E eu já contei para vocês algumas técnicas, né? Algumas coisas que eu também fazia, né? Eu faço o milagre da manhã, que eu começo o dia agradecendo, eu dou bom dia ao Espírito Santo, eu me olho no espelho e digo eu te amo,
eu digo algumas afirmações positivas, né? Todos os dias eu escolho uma por semana para dizer. Essa semana eu estou dizendo: eu sou a riqueza de Deus. E eu peço para meus filhos dizer também. E onde eu vou, antes de eu sair de casa, quando eu acordo, eu já estou dizendo. Quando eu vou tomar banho, eu sou a riqueza de Deus. Porque a gente precisa fazer a nossa mente acreditar nisso. A gente precisa dessa comunhão com Ele. Então, de tantas coisas que eu fiz, né, que eu faço, tantas técnicas, tem a técnica do que Beth Russo ensina, que é 33 vezes 3, que eu posso dizer outra hora para vocês. Tem a técnica da lápis com borracha e gotas de orvalho. Tem várias técnicas aí para você melhorar a sua qualidade de vida, para você abençoar a sua própria vida, para você abençoar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Tem muitas técnicas, mas o Ho'oponopono, até hoje, eu nunca encontrei uma técnica melhor do que ela. Ela faz uma limpeza na tua mente. Se você é como eu tinha muitas crenças negativas a respeito de dinheiro, você precisa limpar isso dentro de você. Porque ainda que você acerte na Mega Sena e ganhe muitos milhões, se você não limpar dentro de você aquela crença de que dinheiro não é bom, o que é que você vai fazer? Inconsciente, você vai criar situações para gastar todo aquele dinheiro. E pode acontecer com você o que já aconteceu com algumas pessoas, né? As pessoas tiraram um bom dinheiro na Mega Sena e acabaram que elas gastaram tudo. E tem casos que as pessoas ficaram numa situação mais difícil do que antes. Por que isso aconteceu? Porque dentro delas, elas têm crença de que o dinheiro não é bom. Então, elas criam inconscientes situações para se livrar do dinheiro e começam a gastar. E quando elas percebem, já estão sem ele. Então, o Ho'oponopono é uma técnica que eu digo a você, das que eu uso no meu dia a dia, né? E eu continuo limpando até hoje a minha mente, porque a cada dia a gente encontra motivos para desacreditar, para a sociedade tá aí, né? Para dizer pra gente que dinheiro não presta. Não é? E a gente vê tantas notícias ruins na televisão, né? O consciente coletivo, né? Todo mundo, de maneira geral, diz que o dinheiro não dá para nada, que recebe o dinheiro, mas não chega com o dinheiro até o final do mês, que o dinheiro parece que cria pernas, o dinheiro cria asas, o dinheiro voa, né? O consciente coletivo diz isso pra gente. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ir na contramão do tempo. Então, assim, se esse consciente coletivo, né, as pessoas dizem para você que dinheiro não é bom, duvide, sabe? Duvide. E você pode pensar assim, será que dinheiro realmente não é bom? Entendeu? Porque com dinheiro você tem liberdade de escolha. Aí o povo diz assim, mas dinheiro não traz paz. Sim, dinheiro não traz paz, mas ele pode trazer a sensação de você morar numa rua calma. Por exemplo, essa rua que eu moro, ela é uma rua silenciosa. Você não vê pessoas na rua. Você não vê os vizinhos, as casas têm muro alto. Você não vê o vizinho da frente, você não vê o vizinho de trás, você não vê o vizinho do lado direito, você não vê o vizinho do lado esquerdo. Aí você podia pensar, então você não fala com os vizinhos? Falo, com todos. Se eu for passando na frente da casa dele, ele te vê, do bom dia, conversa um pouco, ou se eles passarem na frente da minha casa, falar comigo, a gente se fala por telefone, por WhatsApp, mas eu digo assim, a rua não permite que você veja a casa do outro, porque todo mundo tem suas casas com muro alto. É uma rua silenciosa. Então, o dinheiro, ele não compra paz, mas ele te ajuda a você
morar numa rua silenciosa. Não vai ter bêbado na rua, não vai ter barulho, não vai ter criança chutando bola na tua vidraça, a tua rua não vai ter ninguém destelhando telhado, esse tipo de coisa. Então, o dinheiro, ele te dá essa liberdade de escolha. Você pode escolher onde você quer morar, você pode escolher qual carro, você pode escolher a comida que você quer comer. Você não vai mais escolher a comida pelo valor, né? Olhando para o lado onde tem o valor da comida, onde tem o preço. Você vai escolher aquilo que você quer comer. Você não vai se preocupar. Hoje eu vou comer galeto porque eu só tenho dinheiro para pagar o galeto. Não. Você vai dizer assim, hoje eu vou comer galeto porque eu nunca mais vou comer. Tô com saudade, esse galeto é tão crocante, é tão gostoso. Não vai ser mais a falta de dinheiro para você escolher uma picanha, entendeu? O que o dinheiro te dá? Liberdade, né? O dinheiro, ele me deu a liberdade de morar nessa casa e poder pagar ela. Ele me deu esse poder de escolha. Agora eu não preciso mais escolher ficar naquele casamento fracassado, né? Um casamento onde eu era desrespeitada, humilhada. Então, o dinheiro, ele me deu essa liberdade de escolha, né? Se fosse para mim ficar com meu ex-marido hoje, não era por necessidade, não era por aquele pão que ele xingava, era por escolha, e eu não preciso mais fazer aquela escolha. Então, é isso que eu quero te dizer. Eu quero que você seja, você que está me ouvindo aí, um homem ou uma mulher empoderado. Que você seja aquilo que você veio para ser aqui na Terra. Imagem e semelhança do teu Criador. O filho de peixe é um peixinho. Você é filho de Deus, então você é um deusinho. Deus existe aí dentro de você. Por mais que nas igrejas a gente aprenda que Deus está no céu, que a gente não tem acesso a Ele por causa dos nossos pecados, a gente aprende esse tipo de ensinamento nas igrejas. Mas a Bíblia, ela nos diz que nós recebemos Deus no nosso batismo. Nós nos tornamos filhos dele através do batismo. Então, você é filho de Deus, então você tem que representá-lo com a sua vida. Hoje, eu chego no espelho e eu vejo esse cabelo, ó. Eu digo, meu Deus, quem eu era no passado. Que chega a fazer vergonha, né? Eu olhar para as pessoas assim. Na verdade, eu não tinha coragem de olhar para as pessoas nos olhos, de tão humilhada que eu vivia. Eu sempre olhava para as pessoas, falava com as pessoas de cabeça baixa, de tão feia que era a minha imagem, sabe? O dente torto. Agora ele ajeitou bastante porque eu usei um aparelho. O dente era todo troncho, era uma brecha muito grande que tinha nesse dente. O óculos, que eu sempre tive um problema de visão, ele era colado. A armação toda quebrada. Eu passava vergonha, a lente caía na rua e eu saía procurando. E colava de novo, era todo colado com cola super bonde, as pernas do óculos, a armação do óculos era todo colada. Roupa eu não tinha, né? Eu não tinha escolha, eu ficava pedindo roupa da minha filha emprestada, sabe? Eu não tinha roupa para escolher, eu não tinha, né? Hoje em dia, na minha casa, para muita gente isso pode não ser nada, mas para mim é muita coisa, né? Eu, por exemplo, aqui na minha casa, não sei se dá aí para você ver, ó, eu tenho 2 máquinas de ar-condicionado. Eu que não podia ter um ventilador, eu já dormi sem ventilador, gente. Eu dormi no calor e na muriçoca, e não foi uma vez nem 2 não, viu? Eu passei não sei quanto tempo, eu não sei se foi anos, sabe? Muitos meses eu passei dormindo num colchão no chão. Eu não tinha condições de comprar uma cama para mim. A cama se quebrou e eu botei meu colchão no chão e fiquei dormindo no chão.
Meu filho disse, mãe, durma na minha cama. Não, filho, quero não. Um dia eu compro uma pra mim. A minha filha, mãe, durma na minha cama. Não, eu compro uma cama pra mim um dia. Toda noite, forrava o colchão no chão e dormia. Só que tinha um tempo que tinha muito rato aqui na minha casa. E eu tinha muito medo que o rato passasse por cima de mim. Então, nesse mesmo período, um ventilador já usado que eu tinha, ele se quebrou. E quem disse que eu tinha dinheiro para comprar outro ventilador? Então, eu passava a noite no calor, com muriçoca e calor. E eu acordava no outro dia, de manhã, molhada de suor. E com muita dor de cabeça, que eu tinha dormido muito mal. E eu ia trabalhar daquele jeito, porque eu não tinha condições de comprar um ventilador. E nem tinha condições de comprar uma cama. O meu armário não tinha comida, eu só tinha dívida. Eu devi todas as lojas quase aqui da cidade que eu moro. Então, armário vazio, geladeira vazia, só tinha garrafa de água dentro, sabe? Guarda-roupa, meu Deus, era usando a roupa emprestada, né? Que eu pedi à minha filha. Então, tudo isso por causa da minha mente, por causa das crenças que eu tinha, por causa daquilo que eu acreditava. Então, é por isso que eu tô dizendo aqui pra você. Mude o seu jeito de pensar. Veja o dinheiro com outros olhos. Comece a ler a Bíblia. Que você tem uma parte da Bíblia que diz, né, que a gente erra porque a gente não conhece a verdade, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Comece a ler a Bíblia. Lê todo dia um versículo para você ir se libertando. Estuda um pouco sobre a lei da atração, que você vai parar de reclamar. Hoje em dia eu sou uma pessoa que não reclama das coisas. Pode ser uma das piores coisas, né? Eu imagino, tem um propósito de Deus ali, se Ele permitiu é pro meu bem, lá na frente eu vou entender. Eu agradeço por tudo que me acontece, né? Eu não vivo mais na reclamação, porque a reclamação é como uma oração ao contrário. Você está dizendo ao universo, mande mais disso, por favor. Então, pare de reclamar. Comece a ser uma pessoa grata. Eu já falei aqui para você do caderno da gratidão. E eu tinha uma dificuldade muito grande de escrever naquele caderno. Eu dizia, meu Deus, eu vou agradecer o quê? Eu tenho o que mesmo para agradecer? E depois eu comecei a agradecer pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde, pelo ar que eu estava respirando, que tinha pessoas que estavam respirando através de aparelho. Eu comecei a agradecer pelo pão de cada dia. E eu fui encontrando motivos para agradecer. E depois eu já estava agradecendo até pelos pratos que estavam sujos, porque eu tinha sabão para lavar, sabe? Eu dizia, meu Deus, que bom, os pratos estão sujos, mas eu tenho sabão para lavar. E quantas vezes eu botei detergente, água dentro do detergente para ele render mais? Quantas vezes eu fiz aquela bolinha com o sabão, porque o sabão acabava, se partia, e eu juntava um pedacinho de um com um pedacinho de outro, fazia uma bolinha para lavar. E hoje em dia eu tenho sabão, né? Hoje em dia eu posso comprar o sabão mais caro que existe no mercado para lavar meus pratos, para lavar minhas roupas. Mas para isso eu precisei fazer uma mudança dentro de mim. Você precisa fazer uma mudança dentro de você. Não é seu ex-marido, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho, não é o governo, é você. A mudança tem que ser dentro de você. Agora, uma coisa que eu vou te dizer. Quando você começar a mudar, muitas pessoas vão se afastar. Então, assim, fica logo sabendo. Pessoas vão sair do teu ciclo de amizade, porque elas não vão acompanhar teu crescimento. Mas isso aí é natural. Quem quiser crescer com você, vai continuar junto. E quem não quiser, aquele ciclo vai se fechar, porque vai se abrir novos ciclos na tua vida. Então, comece hoje a praticar o Ho'oponopono. Você precisa fazer uma limpeza aí na sua memória. Limpe todas as crenças que você tem a respeito de dinheiro. Comece com o seu primeiro nome, né? Como o meu é Ana Lúcia, eu digo Ana Lúcia, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo e eu sou grata.
você diz com seu primeiro nome. E depois você pode fazer para qualquer outro assunto que você queira. Para seus filhos, para sua vida sentimental, para o dinheiro. E eu te desejo muito sucesso nessa jornada. Que você seja essa pessoa que você veio para aqui, para a Terra, para ser. Que você viva o melhor aqui dessa terra, que você represente Deus aonde você for. Quando você chegar, as pessoas sintam em você a presença dele. Que você não seja mais um endividado, é direito teu ser rico. Não é pecado a riqueza. O amor ao dinheiro é pecado. Mas assim, você ser rico não é pecado, né? Porque você pode ser um abençoador. Você pode usar aquele dinheiro para abençoar muitas vidas. Então, comece hoje a prática do Ho'oponopono e fala para mim se você já iniciou, né? O importante é você começar. Quando eu comecei, eu não praticava todos os dias, era de vez em quando, eu não fazia o Ho'oponopono completo, começava e não terminava. Eu pensava que tinha a ver com religião e eu não queria, sabe, entrar nesse mérito de religião. E depois eu vi que não é nada disso. É apenas um mantra de limpeza de memória. E você vai ver quantos saltos a tua vida vai dar, quantas mudanças, quantas vitórias você vai ter. Você vai colecionar maravilhas, você vai ter tanta coisa boa para você contar. E Deus pode também querer te usar, sabe? Para você dar seu testemunho. Essa é a dificuldade que você está passando. Pode ser o teu testemunho amanhã para salvar, né, da perdição outras vidas. Então, eu te desejo sucesso e me conta aqui, tá certo? Se você já começou a prática do Ho'oponopono, sabendo que algumas pessoas vão se afastar de você. É natural. Elas não vão acompanhar teu crescimento. É uma limpeza que você vai fazer. Mas assim, eu te garanto, eu te afirmo, eu te digo com toda a minha certeza que a sua vida vai mudar para melhor.